Você vai propagar? Eu vou colocar, já estamos gravando. Prontinho. Calma. Entrei aqui para compartilhar, então. Que aí eu vou recebendo já o pessoal. Isso. Você já admitiu alguém ou não? Ah, não. Ah, já olhei aqui. O pessoal não está entrando. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Olá, tudo bem?
Dora, eu acho que já podemos começar. Posso começar, né? Ok, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Doralice, né? Talvez aí para quem seja novo na casa ou não me conhece. Geralmente eu falo mais é Dora. Estão todos me ouvindo bem? Tá tranquilo? Sábado tá dando para ouvir? Estão vendo a minha tela? Obrigada. Eu vou falar um pouquinho do Sanatório Espírita de Uberaba. Eu escolhi esse tema até porque, assim, talvez esteja mais alguém que não seja também de Uberaba, assim como eu. E eu tive o prazer de conhecer o Instituto no ano passado, num trabalho que eu realizei lá. Então, achei muito interessante a história, porque até então eu não conhecia, não sabia, né, como foi que ele surgiu. Tá? Eu imaginava que era uma casa de apoio, de auxílio, assim como todas as demais, como um hospital municipal. Então, achei muito interessante nesse momento agora trazer um pouquinho esse tema, até porque o mês de janeiro, ele é um mês considerado o mês aí da, da conscientização da saúde mental, ele é o mês da cor branca, né? Então, onde assim, não sou nenhum especialista em questões aí de falar da saúde mental, mas o que eu deixo é um pouquinho uma mensagem. A gente tem hora que preocupa tanto com o corpo, preocupa tanto com a. Deixa eu só tirar um negocinho que está aparecendo, pessoal. Preocupa tanto com a estética, né? Com a, vamos falar assim, com a parte externa da matéria, e às vezes esquece um pouquinho essa parte interna, né? Esquece do pensamento, o que que você coloca de leitura no dia a dia, o que que você traz de conhecimento aí para sua mente, o que que você está gravando para levar, seja lá para uma próxima passagem, né? O que que você traz de lembrança, o que que você deixa de lembrança. Então, eu acho que o mês de janeiro, ele é um mês justamente para a gente lembrar isso, a nossa saúde mental. E eu achei muito interessante conciliar os dois temas, porque o Sanatório Espírita de Uberaba, ele realiza e provavelmente vai realizar ainda um trabalho muito bonito com essas pessoas que são muito fragilizadas nessa questão, né? Pessoas que há muito tempo atrás, eu peguei aí um noticiário, blog de uma jornalista, eu estou sempre colocando, vocês vão ver aí as informações disponíveis aonde eu tirei. Ela fala, traz um pouquinho essa história da saúde mental em Uberaba, ali no século XIX. Como era tão frágil, naquela época, a fundação da cidade de Uberaba, ela fala que nós não encontrávamos registros sobre a existência de doentes mentais. Até porque essas pessoas, elas viviam normal no meio da sociedade. Então, não tinha nenhuma separação. Essas pessoas, a população, ela era reduzida ao conceito de doença mental, era muito restrito, né? E se existisse ali alguma pessoa com essa característica, ela era analisada por comportamento, vamos falar assim. Eu, na minha fase de infância, ali, de estudantil, eu lembro na minha cidade duas pessoas que circulavam muito pela rua e elas tinham essas características, né? Falavam muito sozinhas, tinha vezes que eram muito agressivas, mas como a gente é criança, você não tem todo o entendimento, a nossa reação era de medo, né? Porque até considerava a pessoa, não, é um doido, né? Pessoa que é agressiva, e hoje a gente entende que essa pessoa, ela passava por essas questões, né? São pessoas que às vezes iam na porta da escola, então, assim, trazia muito pânico para nós, ali, naquela faixa etária de idade. E às vezes até era uma forma dela se expressar, né? Mas por falta de conhecimento e até de entendimento, e até da população mesmo, a gente tinha receio dessas pessoas. Eu mesmo tinha muito, quando eu encontrava com uma dessas pessoas assim na rua, né? Eu lembro que eu orava muito na hora de passar perto delas, com medo delas me agredirem, né? Então, eles falam um pouquinho disso, eles analisavam se as pessoas, no momento, ela não tinha ela não era muito agressiva, elas circulavam normalmente ali. Hoje, talvez algumas pessoas que são consideradas com essas características mentais, né, nessa época,
ela era normal. Se ela era mais agressiva, ela fala que talvez as pessoas eram fechadas, trancadas em casa, né? Elas tinham ali um outro tratamento e às vezes não eram nem expostas no meio da sociedade. Ela fala que supõe-se que as famílias mais abastadas escondiam em casa os seus doentes. Espera só um pouquinho, deixa eu olhar o som de alguém aqui. Vai na casa de algum problema seu, pra você espairecer a cabeça. Ó, estamos no tema, espairecer a cabeça. Já está coincidindo. Vocês me escutam? Sim, estamos te Eu sou, escutando. eu Só sou você nova fechar, nesse, só você fechar seu áudio. eu É o sou nova nesse microfone. recurso, tá? Tá. Dora, você consegue fechar para ela? Fecha para ela, melhor. Só perdi o caminho aqui, Samara. Não é no aplicativo, não, né? Não, você vai em cima do nome, que é Samsung, tá? Como Samsung, você Ah, no chat. Isso. Não, Não, nos participantes, achei. achou. Não, mas está convidada. Ah, tá. Eu acho que ela fechou. Estão todos fechados. Não? Como é que eu Não? faço? Clica. Ah, sim, já achei, já achei. Tá. Ah, fechei. Fechei. Esquenta não, gente. Quem está atrás da maquininha aqui tem hora que atrapalha um pouquinho. Então, ele supõe que as famílias mais abastadas escondiam em casa os seus doentes em quartos próprios ou em construções anexas, né? Essas pessoas que talvez seriam mais agressivas além do que esses que ficavam ali na rua, né? Essa suposição é baseada na ausência de registro de prisão para a contenção de doentes mentais nos primeiros anos de fundação aqui da cadeia pública. Porque dependendo das características das pessoas, elas poderiam até ser levadas aí para esse ambiente. Mas como não tem nenhum documento que comprove isso, então ela considera que essas pessoas ficavam ali em casa. E pensando aí nessas pessoas, nós tivemos aqui na cidade de Uberaba o Frei Gabriel Maria de Gênova, que em abril de 1839 a Lei Provincial Mineira, número 148, autorizou as câmaras municipais a construir hospitais de caridade em seus municípios. Então, o Frei Gabriel, eles falam que ele é italiano, né? Ele veio para Uberaba em 1856, segundo alguns históricos referente ao Frei. Ele fez grandes obras para Uberaba, eles falam que ele fez um grande avanço ali para a cidade, né? E o sonho dele era construir um hospital para atendimento dessas pessoas em saúde mental. Então, ele compareceu à Câmara Municipal de Uberaba, levando aí uma petição, falando dessas pessoas que ficavam aí circulando, né, pela rua, as condições em que elas estavam, e solicitou, então, uma instituição, a construção, né, dessa instituição aí para a cidade. Essa instituição, esse hospital, denominado Hospital de Caridade, ele foi aí construído às pressas em 1872. Teve várias, no histórico ela fala que teve várias doações, aí levantaram todo esse hospital, porém ele não chegou a ser nesse fim, né? Ele começou por uma necessidade aí da varíola, que na época estava muito alta, então ele passou a atender esses pacientes com essa doença, né? E acaba que não atingiu o objetivo de atender os pacientes de doença mental. Então, o doutor José Ferreira, ali provedor do hospital naquele momento, ele vai e tenta colocar em prática, isso em 1923, o objetivo do Frei Gabriel,
que eles falam que ele acaba falecendo e não vendo esse sonho aí realizado, né? Só que aí, ali fala que ela conta que não se sabe contar, dizer por que que não, o hospital não teve esse atendimento, tá? Ele foi construído, aqui é a imagem desse hospital, é uma Santa Casa, tá? Essa Santa Casa, para vocês identificarem, é aquele prédio que tem ali próximo ao mercado municipal, tá? Naquele quarteirão ali, tá? É a Santa Casa construída na época, então teve esses atendimentos desse pessoal da varíola, porém não se destinou aos doentes mentais, né? Por mais que teve a luta do pessoal, acabou que a Santa atingiu tal esse objetivo até ela se finalizar nos tempos ali de atendimento, depois parece que me parou, eu não aprofundei muito nesse assunto referente à Santa Casa, tá? E como teve outro também sanatório muito famoso, que é o sanatório ali de Veríssimo, né? O famoso Capão da Onça. Esse Capão da Onça eu lembro muito da minha infância. Antigamente na minha cidade e ainda se fala. As pessoas diziam: Nossa, fulano sumiu, andava na rua, assim, 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 assim. Ah, foi lá pro Capão da Onça. Então, como eu falo, né, gente, tudo é na minha infância, tudo é na minha infância. A gente entendia, mas o que é o Capão da Onça? Até porque a gente não ia lá, então não sabia o que imaginava. Se você for um local que é cheio de animal, um local será que você pensava mil coisas, muito menos que seria um sanatório espírita, porque os pais não explicavam, apenas expressavam dizendo isso, né? Ah, o fulano foi para o Capão da Onça. Ah, eu acho que levaram. Depois de muito tempo, ele retornou. O Capão da Onça em si, tá? É o primeiro serviço de saúde mental da região, foi criado em 1914, na cidade de Veríssimo, distante 52 quilômetros de Uberaba, né? Considerado sanatório de Rufinópolis, conhecido também como Hospital do Capão da Onça, nasceu dessa iniciativa de um grupo espírita daquela região, que, sensibilizado com a situação de alguns doentes, resolveu criar essa casa para acolher eles, né? Para cuidar dessas pessoas. Esse grupo é presidido por membros da família Alves, um gênero, buscou recursos juntos aos seus membros e a comunidade e criou um sanatório que comportava, com folga, 30 doentes. Essas vagas foram rapidamente preenchidas. Então, assim, esse pequeno município teve aí um sanatório espírita que também praticou atendimento a essas pessoas, que praticou ali essa assistência e esse cuidado, as pessoas que ficavam ali circulando, né? Eu falo, como eu disse, na minha cidade se ouvia muito algumas pessoas que eram direcionadas, mas não tinha assim nenhuma comprovação, era apenas boato de uma pessoa e de outra, né? Que as pessoas antigamente contavam que sumiam, depois voltavam ali bem, mas a gente sequer imaginava o que acontecia, qual é a assistência que se realizava. Então, nós podemos analisar que tanto no Sanatório Espírita de Uberaba como o Sanatório Espírita do Capão da Onça, as pessoas ali passavam por tratamento. Dorinha, corta o som da Thaís e da. Já estou fechando. Estou fechando aqui, brigadaço. Aí. Coloquei elas aqui no ativo mudo, André. Obrigadão. Tanto essas pessoas, elas passaram por esse atendimento que foi iniciado por um grupo espírita, né? Por pessoas que, sensibilizadas ali com a situação delas, né? Resolveram fazer toda essa assistência e todo esse cuidado. Quem aí Dona, deixa eu levantou te a mão? perguntar. Sim? Sim? Eu não levantei a mão, na verdade, alguém levantou. Isso, Samsung, eu não sei quem é. Só está escrito Samsung. Oi, pode falar? Oi, quem é Samsung?
Acho que Samsung tá mudo. foi sem querer, talvez. Deve O ser. Capão da Onça, ele é mais velho, então, do que o Sanatório Espírita de Uberaba? Pelo que eu entendi da história dela, que ela comenta, sim, ele é mais velho que o Sanatório Espírita de Uberaba. Entendi. Ele foi, assim, começou em Uberaba com o Frei Gabriel, ele iniciou a construção dessa Santa Casa, mas essa casa ela não foi destinada porque o objetivo que ele queria, devido até outras doenças ali na época, então foi levada para outros pacientes foram levados para esse local. Então, o grupo espírita ali de Veríssimo, né, ela não fala se uma coisa ou outra tem relação, mas esse grupo espírita de Veríssimo inaugurou ali o Hospital Capão da Onça, né, em 1914. Tá? Oi, Kellen. Dora, Uhum. minha avó, ela frequentava o centro do Capão da Onça. A minha avó ela tem Sim, 74 anos. sim. Então, assim, Legal. ela conta muito sobre essa questão do Capão da Onça, que ela morava ali, entendeu? É? Sobre Ah, o tanto que o centro ajudou, porque era um centro também que ajudava as pessoas. sim. Uhum. Então, ela conta muito. Que Depois, assim, interessante. agora que você falou, eu falei assim, gente, olha para você ver como não dá voltas, né? Para você ver, é o que eu falo, assim, eu ouvia muitas histórias, eu tinha lá 10 anos, então a gente nem imaginava o que que era, né? O pessoal não falava só, o hábito era só falar Capão da Onça. Então você nem imaginava que era um sanatório, que era uma instituição de cuidado, que lá tinha um centro espírita, que eles faziam todo esse trabalho ali de assistência, né, que começou. Hoje provavelmente não existe mais, tá? Não aprofundei para saber, mas pelo que eu sei parece que não existe mais, né? Mas provavelmente ali deve ter tido um carinho e cuidado muito grande com essas pessoas. Ah, que bom. Sua mãe, a sua avó ainda é viva, Ken? Ela é assim, ela é Ah, assim. então ela tem Ela, muita história para contar. se você parar para contar se você perguntar sobre o Capão da Onça, sobre o centro, de lá que ela frequentava, ela vai parar com você, vai ficar umas 3 horas conversando sobre Ai, que o centro, legal. Tinha que ter feito entrevista com ela, então. né? E nesse acontecimento todo, pessoal, aí, né, como diz o outro, a Santa Casa não sendo destinada ao atendimento de saúde mental, o Sanatório Espírita de Veríssimo, provavelmente aos pouquinhos aí, de certo, finalizando, surge, né, começa a se iniciar aí o nosso Sanatório Espírita de Uberaba, que hoje é denominado Instituto Maria Modesta, né, ele está como se fala, ele é administrado hoje pela Universidade de Uberaba, então eles fizeram essa mudança de nome em 2021, tá? Então, assim, como iniciou esse trabalho todo em Uberaba? Uberaba continuava sem serviços de saúde mental até que o Centro Espírita Uberabense, liderado pela senhora Maria Modesto, criou um espaço de acolhida para andarilhos, mendigos e doentes mentais que perambulavam pelas ruas ou estavam presos em suas residências. O Sanatório Espírita nasce em 31 de dezembro de 1933. E um menininho que está quase completando já seus 90 anos, né, de prática já, de estudo, de assistência, e provavelmente tem muito mais aí para ensinar para nós. O tratamento no início também era espiritual, e os pacientes recebiam passes e água fluidificada. A ideia de fundar o Hospital Espírita de Uberaba teria nascido de uma sugestão de Eurípides Barçanufo a Maria Modesta em 1918. E como se iniciou essa relação aí entre um e outro, né? Em 1919, Maria Modesta e um grande número de médicos fundaram o Ponto Bezerra de Menezes, a Rua Bernardo Guimarães, 36, ao lado da sua residência, onde funcionava a gráfica de seu pai, João Modesto dos Santos. A ideia foi levada para os associados do Centro Espírita Uberabense e atacada pelo seu presidente, João Augusto Chaves.
Eurípides Barçanu. Né? Qual eu Dora, assim, pelo que eu estudei, eu considerei três pessoas de fundamental importância para a vida de Maria Modesta. Barçanu, lógico, ali, Bezerra de Menezes, né? E no meu ponto de vista, até quatro, né? O pai dela, que também foi um grande suporte, o esposo, e ali também o médico, que está ali no finalzinho, agora no momento fugiu o nome, agora mesmo eu lembro, gente. Então foram pessoas que fizeram todo um apoio ali para ela. Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880 e faleceu em novembro, 1º de novembro de 1918. Faleceram aos 38 anos, tá? Acometido pela gripe espanhola, característica inteligente, zeloso com os estudos, educador, vereador, médium, filantropo, acolhedor, ali pelas crianças carentes. Se eu não me engano, existe a escola Eurípides Barçanufo, ainda na cidade de Sacramento, tá? A faculdade mediúnica, né? Ele tinha medicina da cura, habilidade de dobramento. Em 2 de abril de 1907, o colégio Allan Kardec, perdão, falei o nome errado, foi inaugurado nas dependências ali do grupo espírita. Né? Ele prezava muito pelo estudo e a educação ali das crianças. Esse era um fator muito forte ali para ele. Então, o que Eurípides Barçanufo ele analisou? Constatando a existência das faculdades, só um minutinho que eu fiz uma tranquinha aqui, vamos inverter, por isso que é bom o computador, né? A relação dele ali e da Maria Modesta começou no seguinte: a Maria Modesta, sentindo os primeiros fenômenos de desequilíbrio físico-mental, o esposo dela analisando esses sintomas que ela começou a sentir isso, o marido resolve levá-la ao encontro de Eurípides Barçanufo, na cidade ali de Sacramento. Tá? Maria Modesta, ela nasceu em 1899, faleceu em 1964, teve formação católica e se casou aos 17 anos com Nestor Cravo, fixando residência em Belo Horizonte, onde nasceram seus filhos, os filhos do casal. Até então, ela não morava em Uberaba, quando ela começou a ter esses sintomas, né? Ela residia fora, então o marido analisando como ela estava e conhecendo todo ali, eu acredito que provavelmente o histórico, sabendo já um pouco dessas características mentais, ele leva ela para esse atendimento com Eurípides Barçanufo. E o Eurípides Barçanufo, ele constata a existência de suas faculdades mediúnicas e submete a Maria Modesta ao tratamento físico e espiritual, através de fluidoterapia, pois seu organismo achava-se muito debilitado em função de grave quadro obsessivo. Então, ou seja, ela tinha algumas atormentações ali junto com ela, no qual ele já analisando isso, ele trata ela com a fluidoterapia, né? Que é o passe. É uma transmissão de fluidos, bioenergia do médium, passista ou curador, para o paciente, quase sempre com auxílio de benfeitores espirituais. Ou sempre, né? Eu imagino. É valioso recurso para a recomposição das carências orgânicas, emocionais e espirituais. Não obstante os seus efeitos valiosos, nem toda enfermidade pode ser sanada mediante a simples aplicação dessa energia restauradora de forças. Somos o resultado daquilo que fizemos de nós mesmos. A cura, portanto, depende muito da cessação dos fatores que engrandaram a enfermidade. Rodivaldo Franco, terapia pelos passos. Aqui eu trouxe um pedacinho, uma explicativa sobre fluidoterapia, tá? Para a gente entender que você recebe aí essa energia que vem através do passe, né? Para esse tratamento, então ela passou ali por isso, onde ele começou a receber as informações do que ela precisava fazer, do que estava sendo transmitido
né, vamos falar de, não é nem de obrigação, né, mas o que estava escrito no caminho dela que ia surgir. Então, em recuperação, Maria Modesto é orientada por Eurípides Barçanufo a mudar-se para Uberaba, para desenvolver importante trabalho espiritual a que já estava destinada. Então, ou seja, ela já não tinha, né, vamos falar, uma escapatória. Ah, mas eu moro em tal cidade, aqui tá tão bom, já tinha os filhos, estava casada, já tinha toda vamos falar assim, eu imagino, né, uma vida toda confortável, mas a vida fez assim, de cabeça para baixo, né? Ela trouxe ali, olha, sua vida vai mudar. E começou a mudar através da dor, né? Não foi nem suave, foi através da dor, trazendo esses sintomas, trazendo esse desconforto, às vezes dependendo ali. Por isso que eu falo que o esposo foi uma pessoa importante, porque imagina se ele analisasse, olha, não, minha esposa tá louca, tá ficando doida. E se ele a abandonasse nesse momento, com toda uma história que ela tinha para fazer, né? Uhum. Ou seja, ele... Ela era Oi, de Samara. família, ela era de família muito rica, né? E o esposo era major, também muito rico. Uhum, Então, realmente, ele foi o suporte que ela precisava. Mas quando ele trouxe para Eurípides, ela estava sendo tida como louca mesmo, né? Lá em Belo Horizonte, as pessoas que conviviam com eles, ele trouxe para cá correndo por causa disso, porque ela foi tida como louca, por conta do uhum. mediúnico, né? E a falta de entendimento do que precisava ser feito, né? Que É. maravilhoso, né? Ter o Eurípides para orientar e falar: olha, você precisa fazer essa tarefa. Pois é, olha que bom. Hoje em dia a gente tem uns puxão de orelha, né? Assim, sim, sim, sim. Então, o Barça Novo estava ali para dar, como diz, uma orientação em todo um caminho, todo, mostrar para ela o que seguir. É lógico que é um caminho, gente, que não está livre da dor, né? Eu imagino que ela deve ter chorado muito, ela sabia que a vida ia mudar. Quantas pessoas ela não viu sofrendo, né? Mas ela aceitou isso de coração, né? Então, em janeiro de 1919, a fundação do Ponto Bezerra de Menezes, primeiro núcleo do Espiritismo aberto ao público em Uberaba. Então, ali inaugura-se primeiro o Centro Espírita, pelo que eu entendi, para depois nascer o Sanatório Espírita. Então, ela começou esse trabalho ali no Centro Espírita em 1919, né? No Isso que estudo que eu... você, isso que você disse é super importante, né? Ela a vida completamente, mas ela aceitou isso de coração. Foi aí que ela revolucionou a própria vida, a história da própria família e de todos que passam, né? Que passaram e passam pelo sanatório até os dias de hoje, né? Se não fosse o aceito de coração, ela não teria mudado tudo que ela mudou, né? Ela foi revolucionária por aceitar. Justamente, ela foi para a guerra com flores na mão, como se diz assim, né? Pessoal, provavelmente nós estamos aí nos 4 minutos, com certeza logo, logo está caindo. Mas aí nós vamos Você quer continuar, já tá? pausar? Eu ia Ah, vou sugerir perder isso. 4 minutos, não, eu falo muito rápido. Vamos, tirando os dois aí, a gente já para, vamos continuar. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. No ponto, Bezerra de Menezes, 1831, faleceu em 1900, a incumbência de criar uma nova instituição, o Sanatório Espírita de Uberaba. Então, ali, no momento, no Centro Espírita, ele começa já a sua presença ali junto a ela e já falar do nascimento ali dessa instituição. A planta arquitetônica do sanatório é recebida mediunicamente por Maria Modesta. Então, pessoal, às vezes a gente passa ali naquele prédio, aquela coisa tá velha, tá caído. Eu mesmo um dia falei, gente, mas como é que esse povo fica aqui? Não tem condição de ficar aqui, não. Nossa, mas isso aqui é tão feio, deve ser tão triste. Porém, todas aquelas paredes têm uma história. Todos aqueles cômodos têm algo para se contar. E aquilo ali foi desenhado por Bezerra de Menezes Cavalcantes. Ela recebeu, né? Cavalcante, perdão, gente, desculpa, Bezerra de Menezes ali, Cavalcante, tá certo. Tem hora que eu falo sem ver. Ela recebeu, né, o desenho de toda a planta como deveria ser.
Então, em 1928, a pedra fundamental é lançada pelo presidente do Centro Espírita Uberabense, médico sanitarista Henrique van Grucker, e em 1933, o sanatório é inaugurado. E começa aí as suas atividades, além de passe, né? Eu falo muito, um passe medicinal, tratamento medicinal, tratamento ali espiritual, junto todo esse trabalho. Adolfo Bezerra de Menezes, como eu disse, nasceu em Nossa, perdão que faltou um número aqui, a gente vai fazendo as correções, tá? Para não ficar feio, né, na gravação. 1800, faltou um. 1831, no estado do Ceará, e desencarna ali em 1900. Em 1875, ganhou um exemplar, O Livro dos Espíritos. Em 1886, no Salão de Conferência da Guarda Velha em Discurso, justifica abraçar os princípios da consoladora doutrina espírita. Até porque, pessoal, eu estava ouvindo um pouquinho sobre Bezerra de Menezes, ele era católico. Eu acho que a maioria do pessoal que vinha dessa época, o catolicismo ele era forte, né? Então ele era assim bem assíduo, mesmo católico, certo? Então ele conheceu aos poucos a doutrina aí espírita e se revelou ali, né? Admitiu aí ser um espírita. Tá faltando um minutinho, eu vou Isso. derrubar e a gente inicia novamente para falar de Para Bezerra de quem Menezes. está aqui pela primeira vez, é só clicar no mesmo link que a gente clicou antes para entrar novamente na reunião. A gente já volta. Ok? 5 minutinhos. Ah, meu negócio não fechou aqui.